Assim, prontinho. Então, pessoal, começamos a aula de hoje, tá? Vocês viram que eu coloquei aquele exercício resolvido, tá? Aquele vídeo, depois deu 50 minutos, porque bastante, ele dá bastante trabalho. Eu tentei mudar um pouco do jeito que a Valéria fez, só para vocês poderem entender, tá? Mas ficou, eu acho que ficou de forma didática, tá? Então, a gente continua, pessoal, deixa eu só colocar aqui a próxima aula agora que a gente vai fazer. Então, agora eu acho que vai ficar mais simples para a gente dar aula, porque eu vi que o problema daqui com a gente que estava demorando um pouco era o PowerPoint, né? Então, acho que a gente usando o PDF em vez do PowerPoint, a gente vai conseguir fazer a aula com mais tranquilidade, né? Esqueci de colocar aqui, mas vamos lá. A aula começa a partir daqui hoje, tá? Aula 8, isso. Começa a partir daqui. Então, vamos lá? Todo mundo vendo? Eu sei que você está trabalhando, né, Alice? Mas se vocês forem, vão me avisando pelo áudio, tá? Se não der, avisa pelo chat mesmo, tá? Vou colocar aqui, dar um Ctrl L. Um Ctrl L aqui para a gente poder ficar no modo apresentação do PDF, né? Bom, aula 8, né? Na aula passada, a única coisa que não está aqui, né? Porque eu fiz para vocês na mão, mas a gente resolveu dois exemplos, né? O primeiro exemplo foi tranquilo, o segundo exemplo, que foi o que deu um pouquinho de trabalho, que eu tive que refazer de novo para vocês, tá? Mas usando metas características. O que eu quero frisar aqui é o seguinte: o que é o metas características? A gente pega o domínio onde a nossa EDP está atuando, tá no R2. Ali está a nossa curva inicial. A gente tenta encontrar a partir dos coeficientes da nossa EDP curvas, que a gente chama de curvas planas, características planas do nosso problema, e elas vão nos ajudar a resolver EDP. Por quê? O que acontece ali? Se a gente resolver para as variáveis em cima dessas curvas, a gente acaba transformando nossa EDP em uma EDO. A EDO a gente já sabe resolver, resolveu a EDO. Como são várias características, assim a gente obtém a solução numa vizinhança da minha curva, tá? Essa é a ideia. E a gente depois fiz dois exercícios, depois vai ter uma na lista de exercícios para vocês resolverem, tá? E a gente vai continuar aqui. Então agora, o que a gente vai fazer é ainda continuar trabalhando com esses problemas lineares, tá? De forma que agora a gente vai querer obter a solução. A gente está nas primeiras que a gente estava fazendo agora, eram problemas de valores iniciais, tá? Problema de valor inicial, ou seja, a gente tinha uma curva inicial. Aqui a gente vai tentar achar a solução geral, ou seja, a gente não tem um dado inicial, a gente só vai resolver a equação, como a gente fazia em EDO. Lá em EDO, quando a gente resolvia só a equação, a gente obtinha uma solução geral. E essa solução geral a gente obtinha em função de algumas constantes, e essas constantes eram determinadas através dos dados iniciais, né? Aqui, caso contrário, não fizesse, se a gente não tivesse os dados iniciais, a única coisa que a gente tinha a solução geral do problema, né? Aqui é a mesma coisa, tá? E a princípio, qual vai ser a ideia? A gente vai aproveitar a ideia que a gente fez agora da vez passada. Nós vamos usar o método das características. Só que como que eu vou fazer isso? Porque eu preciso de uma curva inicial também, né? Aí para isso, a gente vai adotar uma curva, esse método que a gente vai usar agora, a gente vai adotar uma curva auxiliar, tá?
que aí ela vai servir de curva inicial para a gente poder determinar a solução, tá? Vamos passar aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Olha, então, eu vou considerar esse operador linear aqui, tá? Esse operador linear de primeira ordem, tá? O que que ele faz? Toda vez que eu aplico ele em U, ele vai fazer a XU, a XY, o X, mais BXY, o Y, mais CI, CXI, CXY, tá? E a gente vai querer resolver equações do tipo LU igual a DXY, tá? Onde DXY é o termo independente, tá? O termo que não aparece a função U, né? A nossa variável U. E aqui a gente vai pedir que o ômega seja um aberto do Rn, tá? E o A, B, C e D, essas funções são funções contínuas, tá bom? Qual que é a ideia do método? A ideia ela é a gente resolver a equação, tá? Essa equação que a gente acabou de mostrar, 3.2, procurando uma variável S e uma variável T conforme ela apareça na minha equação. Essa variável T que a gente vai procurar uma mudança de variável que transforma esse problema. E essa mudança de variável, vocês vão perceber o seguinte, que eu vou pegar S, vai ser uma S de XY, e o T de XY ele vai ser constante em cima das minhas curvas características, tá? O T de XY vai ser uma função, e aí quando eu calcular ele em cima das características, ele vai ser constante. Essa vai ser a ideia, tá? Então, antes de entrar no método em si, vamos ver alguns exemplos, tá? Esse primeiro aqui. A gente quer achar a solução geral, tá? Estou procurando a solução geral da equação o x mais u igual a x quadrado. No semiplano, então a gente está procurando ela para a parte positiva no semiplano x maior que zero. O que eu quero dizer semiplano x maior que zero? Essa é a metade da direita do plano do R2, tá? E aí, o que a gente observa? Essa equação aqui, a gente não vai precisar fazer a transformação nenhuma nela, né? Esse primeiro exemplo ele já está na forma, porque qual que vai ser a ideia do nosso método? O nosso método vai pegar, a gente tem a nossa EDP, ela é o x, o y, ou seja, eu tenho duas derivadas aí. Quando a gente fizer a transformação, a gente vai transformar o problema em uma derivada só. E aí a gente resolve como EDO, que é o caso aqui, olha, aqui ele já está, né? Então, esse problema aqui é simples de resolver, né? Ele já está na forma que a gente quer, né? O x mais u igual a x quadrado. Isso aqui, na verdade, não é uma EDP, isso aqui é uma EDO, né? Tá? Uma equação diferencial parcial, ela pode ser considerada como EDP, só que não tem a derivada com relação a y, né? Mas ela é mais uma EDO, tá? E é uma EDO linear, né? Que a gente sabe resolver isso, né? E ela já está até no jeito, assim, muito simples, né? Não precisa nem multiplicar pelo fator integrante, né? Que a gente podia achar. É uma EDO linear, a gente usa o fator integrante aqui. Nem precisa, porque, olha, se vocês notarem aqui, tá? Se vocês notarem aqui, esse carinha do lado esquerdo aqui é a derivada de u vezes x, tá? É a derivada de u vezes x, com relação a x. Por quê? Aqui eu mantenho x, derivo o x, mais conservo o u e derivo o x. Derivada do x com relação a x é 1. Então, aqui é a derivada de u vezes x. E aí, então, eu posso reescrever essa equação aqui, olha, dessa forma. Tá? E aí, aqui agora é só integrar, gente. Então, integrando com relação a x, o que eu vou ter? Integrando com relação a x, eu vou ter x vezes u, x quadrado, x ao cubo sobre 3, mais uma constante com relação a y, tá? Uma constante com relação a x, então uma f de y. Porque
essa função, a gente tem constantes, mas tem que lembrar que a gente está considerando isso como uma EDP. Então, a gente está procurando funções da forma o x, o y, né? E aí, olha, a única coisa que a gente tem que pedir é que essa f seja de classe C1, tá? Porque a gente está querendo as soluções clássicas desse problema. Como o problema meu tem ordem 1, a solução clássica para ele tem que ser soluções de classe C1, tá? Aí, aqui agora a gente só faz o quê? Passa, como a gente está resolvendo para o semiplano positivo, x maior que zero, podemos passar dividindo sem problema nenhum. Então, minha solução vai ser o xy, o x quadrado sobre 3, mais 1 sobre x, f de y, tá? Essa daqui é a solução geral dessa equação, né? O que faltaria para ser um problema? O que faltaria para achar uma solução específica? Ter um dado inicial, que a gente não tem aqui, tá? Mas vamos lá, continuando. Esse já não está mais naquele formato simples para a gente resolver, né? Esse daqui já está já tá com as duas derivadas ali. Então, o que a gente vai fazer agora, como eu disse para vocês, como vai ser o método? O método vai ser simples. A gente vai fazer uma mudança de variável, tá? Essa mudança de variável é fazer S igual a SXY, tá? T de XY são funções, e essas mudanças elas vão ter que fazer uma coisa, vão fazer duas coisas para mim. Elas vão fazer com que as minhas variáveis x e y estejam em cima de cada curva característica, tá? E, além disso, essa mudança a gente vai fazer de forma que a variável t ela seja constante sobre essas curvas características, tá? Porque se ela for constante, no fundo aí ela vai parar de atuar, ela não vai atuar na nossa equação, e aí a gente vai ter uma equação de derivada de primeira ordem, uma derivada ordinária só com relação a uma variável só, e não com relação às duas, tá? Ou seja, a gente vai meio que transformar no problema que a gente acabou de resolver. Tá? Essa transformação, mudança de variável vai ser isso. E como que a gente vai fazer isso? A gente primeiro tem que encontrar as características, né, desse problema. E a gente sabe achar as curvas características do problema. Como que a gente tem que fazer? Lembrando que esse aqui é o AXY, esse aqui é o 1, aqui é o BXY, tá? Esse aqui é o D de XY, né? E aí, como que eu faço para resolver? A gente se lembra que XS, a derivada do x com relação a S tem que ser igual a isso aqui. E a derivada do y com relação a S tem que ser isso aqui. A gente está olhando o x e o y como funções que dependem de S, tá? Porque a minha transformação é minha mudança de variável. Então, faço isso aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa do alfa e o beta que a gente estava fazendo lá nos problemas anteriores, tá? Bom, aqui é simples, tá? Eu quero resolver esse problema. Bom, aqui tem o y. O que eu faço? Resolvo essa de baixo primeiro. Essa de baixo vai dar S mais C1, uma constante C1. A gente substitui na equação de cima. Aí vai ficar menos 2S menos 2C1. A hora que a gente integrar vai ficar menos S ao quadrado. Menos 2C1S mais uma variável C2. O que eu faço? Aí eu completo o quadrado. Aqui ele completou o quadrado, tá? Completando o quadrado aqui, ó, a gente chega aqui, menos S mais C1 ao quadrado, mais C1 ao quadrado, mais C2. Tá, o que significa isso, gente? Se eu voltar nas variáveis x e y, tá vendo que aqui é a y? Eu vou ter, no fundo, uma parábola no eixo x, igual a gente tinha no problema anterior, né? Pena que aqui não dá para dar zoom. Não sei se vocês estão vendo aí. Eu não consigo dar zoom nisso aqui, porque não é o PowerPoint, né, infelizmente. Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui mesmo, tá? Mas resolvendo isso, pessoal, então o que a gente vai ter, olha, acompanhando o meu mouse aqui,
Aqui eu vou ter x igual a menos y quadrado mais k, onde k é uma constante, tá? Ou seja, isso são parábolas no eixo x, tá? Só que agora, nesse caso, essas parábolas estão com o vértice virado para o outro lado, ao contrário do nosso exemplo anterior, né? Do nosso exemplo que eu fiz gravado o vídeo para vocês, tá? Aí, é o seguinte, então, essas... Agora eu vou usar o auxílio da nossa lousa até para mostrar que vale a pena. Só então parar de compartilhar aqui. Vamos abrir aqui. Só um instante que está abrindo, tá, pessoal? Isso. Na verdade, ela não precisa apagar, não. É só puxar mesmo que é melhor. Uhum. Deixa eu ver aqui. Todo mundo enxergando aí, pessoal? Estão vendo a lousa aí certinho, né? Se vocês estiverem vendo, me avisa aí para eu poder. Mas isso aqui não era para estar assim. Deixa eu ver qual que é o grande problema. Acho que é isso. Deixa eu ver. Fica mais escuro. Não, aqui preto. Eu não sei porque na lousa dessa turma ela fica fazendo isso. Agora vamos ver se vai. Aqui, tá? Ó, pessoal, então aqui. Vamos observar o seguinte. Como a gente viu, a gente obteve as nossas curvas características como funções parábolas no eixo x, tá? Eu estou escrevendo agora, Cássio. Você está conseguindo ver? Aqui pra mim tá mostrando a luz, só que tá tudo escrito já. Ah, travou no seu aí. Vê se eu vou abrir e fechar de novo. Começou a recarregar de novo? Não, Não está carregando? só saiu da luz. Ah, peraí, tá carregando. Voltou numa louça tudo escrita, né? O que você está vendo agora? Cássio, o que você está vendo agora? Tá escrito ainda. Eu vou entrar pelo. Mudar o Peraí. navegador Não, Teams não. aqui. Precisa sair não, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Fica aí. Vou tirar ela. Vou tirar. Eu vou pegar, vou abrir a outra, tá? Vamos ver.
A outra que não é exatamente ali, que eu acho que vai ser mais fácil. Aqui. Só um instantinho que está abrindo. Vamos ver aqui. Tá conseguindo ver alguma coisa, Cássio? Estou. É aqui, ó. Bem melhor. Vou usar essa daqui, porque essa daqui, ela é a mesma coisa, só que ela tá fora. Ela tá na... É como se estivesse apresentando no computador, não no Teams, né? Tá vendo? A risca até fica melhor, né? Olha, então vamos lá. A nossa curva característica, gente, as curvas características que a gente obteve são parábolas, tá? Para cada K aqui, eu vou ter uma parábola. Esse K aqui é real, tá? Então, para cada cara aqui, eu tenho uma parábola. Então, se a gente olhar no plano x, y, lembrando que o nosso domínio, o nosso aberto, é só esse lado aqui sem o eixo x, sem o eixo y. É o semiplano x maior que zero. Sim? Estritamente maior que zero. Então, as nossas curvas características, elas são essas daqui, olha. Tá certo que elas vão cortar, né? Se a gente fizer o y variar, a gente vai cortar aqui, mas, por exemplo, para k igual a zero, a gente não tem porque teria o aqui, né? E a gente quer para x maior que zero, né? Para k igual a 1, por exemplo, a gente teria a minha curva característica aqui, ó. É uma parábola assim. A outra, k igual a 1, se fosse 2, a gente teria ele aqui, ó. E assim por diante, tá? Nossas curvas características são dessa forma. Então, no nosso problema, a gente tem lá a equação. Ele não deu uma curva inicial para a gente. Quem que vai ser a nossa curva inicial? A nossa curva inicial vai ser, a gente vai pegar a nossa gama inicial, e vai ser a gama auxiliar, vai ser gama de x igual a x zero com x maior que zero. Ou seja, a nossa curva inicial aqui vai ser o eixo, vou colocar de verde, azul, né? Vai ser o eixo x. Tá? Vai ser esse eixo x. Então, a gente vai resolver nossos problemas aqui. Qual é a vantagem? A gente vai conseguir a gente vai conseguir dados iniciais para obter essas curvas características aqui, porque ela vai interceptar o nosso eixo x aqui para positivo para cada ponto aqui, tá? Para cada ponto eu vou ter uma característica aí eu vou conseguir resolver, tá? Certinho? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não. Tranquilo, Yali? Deixa eu colocar para gravar. Para gravar, não, para compartilhar novamente os nossos coisas, né?
Deixa eu colocar aqui, então, vamos lá. Aqui, então, pessoal, como eu disse aqui, olha, as nossas características são parábolas. Nossas características planas são parábolas para cada K aqui, tá? A gente vai escolher a curva inicial, né? A curva inicial que a gente vai chamar curva auxiliar, né? Ali porque nosso problema ali não deu, a gente quer achar a solução geral, não está resolvendo o problema de valor inicial, a gente está resolvendo, tentando achar a solução geral daquela equação. A gente usa como eixo, como curva auxiliar, o eixo x para positivo. E a gente vai procurar variáveis ST, né, os parâmetros ST, tá? Tais que x de ST é igual a isso, y de ST é igual a isso, tá? A gente já resolveu lá. Onde a gente não está falando que a nossa curva auxiliar, que vai servir como curva inicial, é o eixo x. O eixo x, como que é a característica dele? Quando o eixo x é a variável x é diferente de zero, então a gente vai o x no zero t vai ser t, e a coordenada y, quando eu estou em cima do eixo x, é zero. Então esse daqui, olha, perceba que ao conseguir essa curva auxiliar, ela me deu esses dados iniciais para a gente poder encontrar a nossa característica plana para poder resolver o problema, tá? Então, aplicando essas condições iniciais aqui, a gente vai ter exatamente essas duas curvas aqui, olha. Essas duas aqui, tá? Outra coisa, eu vou fazer uma mudança de variável que eu vou querer transformar meu problema, que é uma EDP, em uma EDO, em um problema que envolve derivadas com relação a x e uma derivada com relação a y, e apenas um problema que envolve uma derivada só. Como que eu vou fazer? Como eu expliquei para vocês, a gente faz isso escolhendo S e T de forma que a gente queira que o T seja constante em cima das curvas características, tá? Então, olha, olhando aqui, a gente percebe que quem vai ser T? O T vai ser o x mais y quadrado. É só resolver aqui, olha. O S não é y, vai ficar y ao quadrado, passando para cá vai ficar x mais y ao quadrado igual a T, tá? Ou seja, se eu colocar isso assim, e olhando como as nossas características são, olha, se eu passar o x, se eu colocar x, passar o y menos y ao quadrado aqui para cá, eu vou ficar com x mais y ao quadrado. E ele sempre vai ser igual a k. K é uma constante. Então a gente percebe que essa mudança, se eu escolher o s como y, o y como s, e o s como y, e o t como x quadrado mais 1, a gente vai obter que o t é a nossa mudança de variável, o t e o s são as nossas mudanças de variável procurado, porque vai deixar a variável t fixa, tá? E aí, só peço desculpa que está pequeno, eu não sei se dá para dar mais um do que isso. Deixa eu ver se dá para dar um Ctrl mais, né? Dá para fazer isso, Ctrl mais. Cadê o mais? Cadê o mais aqui? Tá aqui. Esquecido que dá para fazer zoom assim. Mais um, né? O que vocês acharam aqui, pessoal? Tá bom? Tá perfeito, né? Aí, ó. Então, tá vendo? Olha, eu achando essas características, então o S vai ser o Y e o T vai ser o x quadrado mais 1, que ele vai ser constante em cima das minhas características, porque minhas características são essas parábolas aqui. Em cima dessas parábolas, se eu tomar o T igual aqui, o T vai ser igual a K, ou seja, o T é constante, que é o que a gente estava procurando, tá? E a gente vai fazer a mudança de variável, a gente vai chamar V de ST como U de XY e vai fazer essa mudança de variável. Como que é isso? Deixa eu voltar de novo na lousa lá. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver.
cadê o... Tem 3 janelas aqui, nenhuma está aparecendo. Tá aparecendo aí para vocês de novo, né? A lousa, né? Então vamos lá. Eu só pegar de novo aqui qual é o nosso problema que a gente está lidando aqui, tá? Ó. Então, só lembrando para vocês, a nossa equação é essa daqui, olha, ela é a equação menos 2. Deixa eu trocar o lápis aqui. Menos 2y, o x mais o y, exatamente isso, igual a y e na x, tá? A gente vai fazer as mudanças de variáveis, como que eu falei, como eu disse para vocês, lembrando s igual a y e t é igual a x quadrado, x mais y ao quadrado. A gente vai colocar o seguinte, v de st é igual a u de x, y. Lembrando que o x, a gente já tinha feito lá, né? O x é uma variável, uma função de st, e ele é dado por isso aqui, ó. A gente já tinha encontrado ali em cima. Ele é dado por menos s ao quadrado mais t. E o y de x de st, ele é o s, tá? Então, a hora que eu fizer isso, a v, quando eu derivar a v de st, eu quero saber a derivada da u com relação a s, derivada parcial, porque é o que dá o x de s, t, y de s, t. Isso aqui, olha, é regra da cadeia, gente. Então, é a derivada da u com relação a x, x de st, y de st, vezes a derivada do x com relação a s. Qual que é a derivada do x com relação a s? O x é esse aqui, então é menos, vou colocar entre parênteses, menos 2s, tá? Mais, mais a derivada da u com relação a y, x de s, t, y. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Ah, esse aqui não é igual. Ah, dá sim, é igual sim. Aqui. Y de st. Certinho? Vezes a derivada do y com relação a s, que é 1. Olha, então isso aqui vai ficar... O menos 2s, se vocês lembrarem lá, isso aqui, o s não é y, o y não é y. Então isso aqui fica menos 2y, tá? O x, não vou mais colocar st, tá? Não precisa x e y, né? Mas aqui é 1. O y. Quem que é isso aqui? É exatamente essa equação aqui que está aqui em cima, tá? Aqui é menos, tá? Tinha que não esqueci de colocar ali. Ah lá, é menos, ó. Tá até lá. Isso aqui é exatamente aquilo ali, ó. É o y, é o y e x. Só que quem que é y? O y é a variável s. E o x? O x é a variável ali que está ali, menos s quadrado,
mais t. Certinho? Então, olha o que a gente obteve. A gente obteve que aquela equação ali, na verdade, agora pode ser escrita como V de S igual a S vezes a exponencial de menos S quadrado mais T. Certinho? Alguma dúvida, pessoal, nisso? Vamos voltar para o slide. Conseguiram acompanhar, Cássio? Ok. Vamos voltar para os slides. Então, voltando para os slides. Aqui. Então, por isso que apareceu isso aqui, tá? Faltou o 2 aqui, né? Vai ver o... Não, aqui o 2 é porque a gente vai fazer, resolver, né? Gente, que equação que é essa daqui? Isso aqui é simplesmente, pessoal, integrar dos dois lados com relação a S, tá? Então, integro dos dois lados com relação a S. A hora que eu integrar desse lado com relação a S, eu vou ter a V de ST, tá? Menos meio, tá? Ah, exponencial de menos S quadrado, né? Que aqui, ó. Isso aqui é a derivada, exatamente a derivada dessa derivada aqui, só que está faltando essa daqui, é exatamente a derivada da exponencial de menos S quadrado mais T, só que faltando um sinal aqui. Tá? E um 2 dividido por 2, então vai ficar menos meio exponencial de S quadrado mais T, mas, lembra, a gente está fazendo aqui, mas lembrando que tem uma função, a gente tem a variável T aí, apesar dela estar, a gente quer que ela seja constante em cima das características, mas ela existe, então pode ter a possibilidade de ter uma função que é só de T, que aí a hora que a gente deriva com relação a S, ela dá zero. Tá? E agora aqui, olha, pessoal, é só voltar às mudanças de variável. Ou seja, V de ST, a gente é U de XY. Menos meio. S ao quadrado menos S ao quadrado mais T é exatamente a variável X. Então, aqui fica exponencial de X. Tá? Mais T. Quem que é o T? O T é X mais Y ao quadrado. Tá aqui. Então, essa é a nossa solução geral, onde F é uma função de classe C1 para a gente obter a função a solução clássica. Tá? E aí, pessoal, conseguiram acompanhar? Vou dar um Ctrl menos aqui. E como que diminui agora? Ctrl mais só dá aumenta, né? Mas para sair da apresentação. Espera só um pouquinho, pessoal, que aqui dá uma travadinha. É isso aqui mesmo. Deixa eu agora só diminuir esse zoom, né? Ah, tá. Aqui. Isso. Uhum. Pessoal, conseguiram acompanhar? Ctrl L. Então, pessoal, é mais ou menos é exatamente isso que a gente fez aqui. Então, a gente encontrou uma solução geral. A gente vai fazer mais um exemplo. Eu só vou pedir um segundo para vocês para eu buscar uma água, já volto aí, tá?
Pessoal, só mais um instante. Eu vou ter que fazer uma coisa rapidinho que a gente já volta aqui na aula, né? Agora são 10h42, ainda tem bastante tempo. Eu só entrar rapidinho na internet aqui, pediram para eu fazer uma coisinha. Mas enquanto isso, vamos conversando. Vocês conseguiram acompanhar? Porque é assim, o que a gente fez antes é só repetir. Deixa eu buscar minha água que eu já estava esquecendo ela. Só um instantinho, pessoal, é coisa rápida aqui, só para eu. Voltamos, então, pessoal. Estou só resolvendo aqui, assinando umas coisas rápidas para as pessoas poderem ver aqui no sistema. Então, vamos ver outro exemplo aqui, tá? Qual que é o próximo exemplo? Então, o próximo exemplo, pessoal, ele a gente vai procurar a solução, tá? Uma solução geral para a equação. Essa é uma equação com coeficientes constantes, tá? É uma equação linear. A forma geral de uma equação linear com coeficientes constantes. Que eu quero dizer com coeficientes constantes, ó. A, B, C e D são números, tá? São números reais, tá? E a gente, só para pedir como a gente quer manter uma equação de primeira ordem de duas variáveis, a gente pede só que o A e o B não seja zero ao mesmo tempo, tá? Quando eu faço isso aqui, quer dizer que o A e o B não são zeros ao mesmo tempo, tá? Eles não se anulam simultaneamente, tá? E aí, então eu quero resolver essa equação. Como que eu vou fazer? A gente usa exatamente o que a gente acabou de fazer agora, tá? Então a gente vai procurar uma solução geral. Então a gente vai primeiro procurar as características, tá? Olhar ali e tentar achar uma curva inicial que possa ajudar a gente ali, auxiliar uma curva auxiliar, né? Então, essa curva auxiliar a gente vai achar a gente geralmente acha ela é, com auxílio das características. Ela tendo as características em mãos, a gente consegue achar ela. No nosso caso lá estava simples, porque a gente viu que as nossas características planas eram parábolas, então isso simplificou o trabalho para a gente, tá? Isso simplificou muito o trabalho, porque a gente bastou pegar o eixo X, bastou pegar o eixo X como nossa curva auxiliar, né? Vamos ver agora como que a gente vai fazer isso. Então, olhando isso aqui, pessoal, então como no exemplo anterior, tá? A gente vai procurar aqui a mudança de variável, tá? Que faça com que essa equação 3,8 aqui
seja uma equação simples de uma derivada só, tá? De novo, a gente vai pedir ST como funções de x e y, e, respectivamente, x e y vão ser funções de ST, né? Uma vai ser inversa da outra, por isso que a mudança de variável. E a gente vai fazer com que essa mudança seja tal que o t seja constante ao longo das características planas, tá? Para essa equação 3.8, tá? E essas equações, elas satisfazem o seguinte, né? Essas características planas, como a gente já tinha feito, né? Então, a derivada do x com relação a s tem que ser o coeficiente da derivada do x, a derivada do y com relação a s tem que ser o coeficiente da derivada do y. Resolvendo essas equações, a gente obtém isso, tá? X e S são da forma AS mais C1, BS mais C2, tá? Vamos lá. Passou. Se a gente, olha, observa o seguinte. Isso aqui é X e Y, né? Se a gente deixa eu ver como que ele vai fazer aqui. É exatamente isso, ó. A gente resolvendo esse sistema aqui, olha, eu vou obter que as nossas características planas, elas satisfazem essa equação aqui, ó. AY mais BX. Simples, tá? É só o que ele fez aqui. Se eu multiplico aqui por... Eu multiplico esse lado por P, esse aqui por A, e somo os caras ali, tá? Porque aí o que faz? Eu vou fazer com que eu subtraia uma da outra, o que vai fazer? Eu vou sumir com a variável S e vou deixar só x e y. Porque aí eu mostro que essas características minhas, no fundo, são retas, tá? São retas. E elas são retas, tá? A inclinação dessas retas aqui, a inclinação é positiva, né? E aí, gente, eu vou pedir o seguinte. Tá vendo? Essa daqui são as nossas características. A gente quer que o t seja constante ao longo das características. Bom, aqui são a gente então só pedir que o t seja AY menos BX, porque ele vai ser sempre constante com relação às características, tá? Aí ele faz mais uma coisa aqui para ajudar a gente no auxílio, porque lembra que a gente tem que encontrar aquela curva auxiliar, né? Ou a gente pode fazer o seguinte também. Eu observo o seguinte: essas retas aqui, olha, tá até aqui o desenho quando eu fiz na primeira vez, ó. Tá vendo? Essa reta aqui é essa aqui, tá? Essa reta de baixo aqui é essa aqui. Elas são ortogonais entre si. Então, as retas ortogonais, essas retas aqui são essas com K2 constante, né? São retas também. Então, eu escolho T como sendo constante ao longo das características. Então, essa daqui vai ser T. E o S, eu vou tomar o S, eu vou fazer com que o S seja constante ao longo das minhas retas ortogonais às minhas características, tá? Se eu fizer isso, eu vou obter, por que eu posso? Porque qual que é o seguinte, eu tenho que obter que isso seja uma mudança de variável, tá? E que ela seja, que o t seja constante ao longo das características. Olha, para ser mudança de variável, gente, a gente tem que observar uma coisa. Olha aqui, se eu pegar um vetor em cima dessa reta, e esse aqui, a gente vê que eles têm um ângulo de 90 graus. E quem seria esse? Se eu tomar a derivada da minha função s com relação a x, se eu procurar o vetor, é mais fácil, o vetor tangente a essa reta e o vetor tangente ou vetor diretor dessa reta, vetor diretor dessa reta, eles são perpendiculares.
são ortogonais. Se eles são ortogonais, isso vai fazer com que, se eu tomar o S como sendo a trajetória ortogonal às minhas características, vai fazer com que isso vire uma mudança de variável. Ou seja, que isso aqui seja uma função de forma que ela seja uma função bijetora, ou seja, e que existe a inversa, né? É uma função bijetora inversa. Ou seja, para pedir que isso seja uma mudança de variável, o que eu quero dizer é que eu tenho que ter os vetores tangentes ou os gradientes LI entre si. E a gente tem aqui, tá? Aí, então, eu faço minha mudança de variável. Então, eu vou ser o quê? Eu vou pôr exatamente... Eu vou fazer como a gente fez essa mudança de variável. Eu vou chamar W. Alguma hora ele fez aqui ou fez lá antes. Eu vou chamar W, fazer W como sendo a V de XY. W de ST vai ser a V de XY, tá? Aqui, ó. Acho que não dá para desenhar aqui, né? Não dá porque agora aqui está no PDF. Mas a gente vai fazer a função W, como eu tinha feito antes, igualzinha no outro. W de ST é igual a V de XY. Se eu aplicar essa mudança de variável, usar a regra da cadeia, eu vou obter que essa equação aqui, olha, a 3.8, se converte nessa equação aqui, nessa EDP aqui, vai ser SDO. Aí eu pergunto, né, isso aqui, essa equação diferencial ordinária aqui, que a gente, com relação a S, na variável S, ela é EDO, se eu considerar só a S aqui, essa daqui é uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. Como que eu resolvo isso? Via fator integrante, tá? Como que é o fator integrante? Vocês dois fizeram EDO, vocês lembram, né? Eu pego... Claro que eu tenho que colocar aqui, né? Tem que passar dividindo por a quadrado mais b quadrado aqui. Ou se não, fazer com que ele fez igual ele fez aqui, tomar a exponencial disso aqui. Como que eu obtenho essa exponencial? Isso aqui é a exponencial da integral do coeficiente que aparece no W aqui, igual a gente fazia lá em EDO. Lembra? A gente tinha y' mais pxy igual a um Q. Aí, como que é o fator integrante? O fator integrante é a exponencial da integral de p de x dx, tá? Quem que é a nossa p aqui? Essa função, tá? Ou, para ficar naquele formato melhor, a gente tem que passar o a quadrado mais b quadrado dividindo aqui. Ou fazer com o que ele fez, né? Ele não fez isso, mas ele fez uma mudancinha aqui. Isso aqui é o fator integrante, tá? Multiplico os dois lados da minha equação aqui para esse fator integrante. A hora que eu multiplicar, o lado esquerdo ele sempre vai ser a derivada da função w por essa exponencial, com relação a s. E aqui vai ficar o d² mais b quadrado exponencial de isso aqui, tá? Porque a equação aqui tem um d. O que eu faço, gente? Agora é só integrar. Só que eu tenho que, para começar a fazer a integral disso aí, eu tenho que dividir em dois casos, tá? Primeiro caso, o C é diferente de zero. Se o C for diferente de zero, a gente integrando aqui, tá? Eu integro. A hora que eu integrar aqui, eu vou ficar com W exponencial disso aqui igual a isso aqui. Essa integral aqui, tá? Que dá exatamente muito parecido com essa aqui, tá? Vai dar exponencial disso aqui vezes isso aqui dentro, que vai dar, no fundo, vai dar d sobre c, exponencial de c, a quadrado mais b quadrado. Por que essa exponencial mudou daqui? É porque depois eu passei dividindo por essa exponencial daqui. Ela cancelou. Aqui apareceu uma função. A gente estava fazendo com relação... Ele colocou x, mas a gente é t. Ela é constante com relação a t, não x, tá? F de t. Aqui ficaria, só retomando,
aqui ficaria, a hora que eu integro dos dois lados, aqui ficaria d sobre c vezes essa exponencial, mais uma função de x, uma função de t, tá? Porque a gente está fazendo a variável s, tá? Tem que considerar que tem a variável t também aí. O que eu faço? Só que aqui tem essa exponencial, eu passo dividindo. A hora que eu passar dividindo, vai cancelar a exponencial que aparece no d sobre c, e ela vai aparecer aqui no f de x, no f de t exponencial. Olha, tá vendo? Tem esse sinal de menos porque eu passei dividindo, tá? Fica exponencial isso aqui. Então, a nossa solução em ST é essa daqui. Agora, eu só tenho que voltar as variáveis x e y. Lembrando que a variável x aqui dc é constante, a variável t é menos bx mais ay, aqui é t, não é x, exponencial s é ax mais by, como a gente tinha escolhido lá, tá? Esse é o caso onde o c é diferente de zero. O caso onde o c é igual a zero, a gente cai aqui, é muito simples, né? Aí não tem exponencial, porque o c igual a zero, a exponencial acaba dando zero. A gente obtém essa daqui. Volta de novo as variáveis. O S é o AX mais BY. E o T é a menos BX mais AY. E a F sempre de classe C1 para a gente obter a solução clássica. Tá? Pessoal, teve alguma dúvida aí? Vocês queriam perguntar alguma coisa? Yali quer perguntar pelo chat. Não sei se está trabalhando. Cássio. Posso colocar na prova, que sai tranquilo. Em relação à prova, a gente conversa depois. Mas acompanhou, Cássio? Assim, Agora que não tem mais aquelas interrupções, fica mais fácil da gente entender, né? Que é aquele grande problema de ficar travando a internet, travando as coisas, é que você acaba. Isso não é uma coisa simples, né? Você vai explicar e você fica tentando resolver problema técnico e não consegue explicar o conteúdo. Mas enfim, ó. Então, esses são os dois exemplos para ilustrar o nosso método agora que a gente vai usar para encontrar a solução geral dessas equações de primeira ordem de duas variáveis independentes, tá? Então, olha, a ideia usada no exemplo anterior acima, ela pode ser explicada mesmo se os coeficientes lá não forem constantes, se o A, o B, o C e o D forem funções de x e y, tá? As curvas características planas, a gente já sabe, a gente consegue resolver elas, achar elas resolvendo essas EDPs aqui, tá? E claro, gente, olha, se eu multiplicar de novo, olha, é a mesma coisa. Eu quero. Aqui é AXY, aqui é BXY. Então eu multiplico em cima por B de XY. E embaixo eu multiplico por A de XY. Subtraio uma da outra. Na hora que eu subtrair uma da outra, eu vou obter que x' AXY y' é igual menos BXY x' é igual a zero, né? Porque aí cancela o lado direito. Aí eu faço o quê? Eu escrevo, ao invés de eu escrever x', y', eu escrevo o x' como dx, y' como dy, e eu obtenho isso aqui, tá? Certinho, pessoal? Aí, então, gente, essas equações aqui, isso aqui é uma EDO, tá? Essa daqui vai ser as soluções das soluções da EDO, né? De primeira ordem, isso aqui é uma EDO. Lembrando, uma EDO do tipo que lembra separável. Separável não é separável porque tem o AXY e o BXY, o B e o X podem ter dependendo das variáveis X e Y. A gente não necessariamente é separável. Mas isso aqui é uma EDO do tipo talvez do tipo exata, depende muito do que tem aí, né? É uma daquelas equações de primeira ordem lá que a gente tem na EDO. Isso aqui é uma EDO, tá?
essa EDO ali, então essa EDO, se as soluções dessas EDOs, eu quero pegar elas de forma que aconteça o quê? Que se elas forem, né, da forma t de xy, onde o t vai ser constante, como eu disse, tá? A variável t a gente para ela porque a gente para poder resolver o problema, né? E aí vai ser escolher, então, elas são, né, dessa forma. A gente resolvendo isso aqui, vai dar constante desse lado aqui, porque no fundo é integrar que a gente vai fazer, né? E a gente vai resolver, então vai ser natural escolher o t como uma das soluções, como uma das novas, como uma das nossas novas variáveis, tá? Como que será isso? Olha, então aqui, se as soluções dessa EDO elas forem da forma t de x, y, k, onde o k é uma constante arbitrária, será natural escolher o t como uma das nossas variáveis, exatamente essas soluções se a gente achar ali, né? A gente achar ali. Aí aqui, gente, a gente tem uma liberdade para lidar com isso, tá? Porque assim, a escolha dessa variável, a gente vê, a gente escolhe o t de forma que ele seja constante, e o s fica livre para a gente escolher. O que, que a gente fez no exemplo passado? A gente escolheu o S como sendo as retas ortogonais às minhas características, tá? A gente pode escolher ele dessa forma, a gente poderia ter escolhido de outra forma. Só que a gente tem que atentar para uma coisa, que a hora que eu escolher os vetores tangentes da minha variável S e da minha variável T, eles sejam LI entre si, tá? Que é exatamente o que está dizendo aqui, olha. Esse daqui, nessa linha, é o vetor tangente da S. Esse daqui é o vetor tangente ou o gradiente, né, da S, e esse aqui é o gradiente da T, tá? E aí, esses caras, eles têm que ser LI entre si, tá? E é isso que ele está falando, olha, a gente tem uma certa escolha de liberdade para S, tá? Para variável S. Para garantir que ST seja de fato uma mudança de variável, tem que ter que isso aqui, esse jacobiano, uma variável de classe 1, tem que ter que esse jacobiano aqui nunca se anule. Por que isso, pessoal? A Yali já fez, ela adiantou, né? Ela fez a análise 2. Você não fez, Cássio, mas aqui é o teorema da mudança de variável, tá? Para ser uma mudança de variável, ela tem que ser localmente, ela tem que ser injetiva, porque toda função injetiva ali ela é localmente inversível, né? Ou seja, localmente uma mudança de variável. É, e aí, eu tenho que garantir que esse cara aqui não se anule. E aí, para esse cara aqui não se anular, a gente pode escolher que nem aquela hora a gente escolheu as características, a S como sendo as retas ortogonais das características. Por quê? Porque aí o gradiente da S e o gradiente da minha T, que era que o T tem que ser constante nas características, eles seriam LI, tá? Daria diferente de zero. Olha, nesse jacobiano, observa uma coisa, pessoal. Se eu souber, por exemplo, que o T é diferente de zero, ele não se anula no meu ômega, no meu aberto. Se eu souber isso, eu tomo S de X, eu tomo S como sendo X, tá? Porque se eu tomar assim, o que, que vai acontecer? Se eu tomar S com relação a X, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0. Aqui não importa muito, mas aqui vai dar 1. O T de Y diferente de 0. Então vai dar esse vezes esse. Menos esse aqui que vai dar 0. Vai sobrar só o T de Y aqui. Como a gente sabe que o T de Y é diferente de 0, a derivada do Y com relação a é diferente de 0, ele não se anula. Então isso aqui é diferente de 0, não se anula e a gente tem uma mudança de variável. A mesma coisa, se eu souber que o T de X é diferente de 0, a gente toma o S como Y, porque aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 1, aqui nunca se anula, esse aqui não importa. Eu vou obter o gradiente, esse determinante vai dar menos T de Y. T de X, como eu sei que T de X não se anula, ele não vai se anular, e a gente tem uma mudança de variável, tá? Ó, olha, exatamente isso que ele explicou aqui. Agora note que se S for constante ao longo das trajetórias ortogonais às características planas, que é o caso do nosso exemplo anterior,
o jacobiano dali nunca vai se anular, porque lá é o gradiente aqui que está aqui, tá? Pois essas curvas, a curva de nível dessas funções serão ortogonais. E aí os gradientes são ortogonais. Vocês lembram o que é curva de nível? Curva de nível sempre eu tenho uma função de duas variáveis igual essa aqui. As curvas de nível, onde essa é constante e essa é constante, tá? O que acontece numa curva de nível? A gente sempre calcula o gradiente. O gradiente sobre as curvas de nível, ele é ortogonal. O gradiente, a minha curva de nível, ele é ortogonal, né? Se eu não me engano. E aí os gradientes serão ortogonais. E aí eu vou conseguir que isso aqui seja diferente de zero, tá? O meu gradiente, né? O gradiente da coisa é ortogonal à reta tangente ao vetor tangente à curva de nível. Exatamente isso. Lembrei aqui, cálculo 2, né? O... Então, os gradientes eles são ortogonais, né? E, portanto, linearmente independentes, como é o caso aqui, tá? E aí, é claro que olha, se aqui, gente, essa aqui são as trajetórias das minhas trajetórias, das minhas características planas, quem que vão ser as trajetórias ortogonais? Vão ser exatamente essa daqui com o sinal trocado, ó. Aqui, olha, é ax dy menos bxy dx. Aqui é ax bxy. Aqui, olha, é bxy dy mais ax dx, tá? Aí aqui é exatamente onde o A encontra o A é o coeficiente do x, o B é o coeficiente do y, tá? Essa daqui vai dar as trajetórias ortogonais às trajetórias obtidas aqui, tá? E aí a gente consegue, por isso, usando como a gente fez ali anteriormente, a gente consegue resolver, achar a solução do nosso problema, a solução geral do nosso problema. Pessoal, a gente vai fazer um exemplo. Vocês entenderam isso? Tem alguma dúvida? Alguma dúvida nisso aqui? Ok, Cássio. Tranquilo. Ó, de novo, olha, a gente vai achar a solução aqui, tá? Ó, o meu tá rabiscado, a gente vai achar a solução geral dessa equação aqui, olha. X quadrado x menos x vezes y, o y, mais y, o u, igual a xy quadrado, no semiplano, agora a gente está pegando o semiplano do lado esquerdo, tá? O x menor que zero. Nesse caso, as curvas características, olha, a gente já tinha a fórmula. Lembra, as curvas características aqui é o A com dy e o B com dx. Então, as características planas é o A com dy, o A, dy. E o B com dx. Só que o B aqui é menos xy. E aqui, ó, na fórmula, o sinal é menos. Então, por isso que ficou mais aqui, ó. A gente resolve essa aqui, olha. Isso aqui é uma EDO simples de resolver, pessoal. Olha, eu passo para lá, ela vai ser separável, é muito simples porque ela vai ser separável, olha. Eu posso reescrever ela dessa forma, tá? O que eu faço aqui? Isso aqui é uma EDO separável. Eu jogo y para cá, dx para cá, integro dos dois lados, né? Aquela de variável de EDO separável. Integro dos dois lados, vai dar logaritmo, né? E a hora que eu faço as manipulações algébricas com logaritmo, eu chego que y vai ter que ser essa função aqui. Isso aqui é uma hipérbole, tá? As curvas características são hipérboles, tá? Então, gente, olha, aqui, olha, tá vendo que eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Eu posso reescrever x vezes y igual a k. Bom, k é constante, então essa daqui, o meu t, vai ter que ser x vezes y, porque eu quero que a minha variável t seja constante ao longo das minhas características, tá? O que eu faço agora?
Nesse caso aqui, a gente nota, olha, lembra, tem várias formas da gente escolher a variável DI, a variável S, né? Eu posso escolher ela ortogonal às minhas, as minhas características, e eu posso também, lembrando aquela observação que a gente fez lá em cima, se eu sei que o t de y é diferente de zero, no semiplano negativo lá, para x menor que zero, e realmente ele vai, porque o x, o ty, t com relação a y seria o quê? O t com relação a y é x. Só que a gente está pegando os pontos da forma que o x é menor que zero, estritamente menor que zero. Então, ele não é zero nunca ali. Se ele não é zero nunca, então o t de y não é zero nunca. O que eu faço? Escolho o s como sendo x, tá? Então, a nossa mudança de variável vai ser s igual a x e t igual a x vezes y. Reescrevo a u de x em função de uma variável da variável v, né? Fazendo v de st igual a xy. Aqui vai, então, a hora que eu fizer aquela conta para transformar aqui, eu vou ficar com s ao quadrado v de s mais t sobre s, tá? Aqui eu vou conseguir escrever t sobre s, v igual a t quadrado sobre s, tá? Isso aqui é só fazer aquelas continhas da regra da cadeia, igual eu fiz no primeiro exemplo. De novo, isso aqui é uma EDO de primeira ordem, é uma EDO linear de primeira ordem. E aí eu uso o fator integrante, né? O fator integrante aqui no caso dá esse aqui, tá bom? Multiplicando os dois lados da equação pelo fator integrante, então eu vou ter que esse lado aqui é essa derivada, e aqui eu vou ficar com isso aqui exponencial. Integro dos dois lados, tá? A hora que eu integrar dos dois lados aqui ficou borrado, mas isso aqui, a hora que eu integro dos dois lados, eu vou ficar com v exponencial disso aqui, com relação a s. Essa daqui é exatamente, olha, essa daqui é exatamente a derivada da exponencial de t menos t sobre s, né? Faltou aqui, sobre 2s ao quadrado. É quase ela. Precisaria só colocar uma pequena coisinha aqui. Então, isso aqui vai dar exponencial, né? Disso aqui, mais uma função que depende de t, que a gente está resolvendo em s. Passo essa exponencial dividindo. Aqui vai ficar t quadrado, aqui ficaria 1, né? Mais aqui, a hora que a gente resolve f de t, aqui ficaria exponencial desse cara aqui. Eu só precisaria que aparecesse lá para mim, que esse é o cubo, né? Que t quadrado. Eu precisaria que aparecesse para mim aqui, só faltava o 2, né? O menos meio. Então, aqui aparece um menos, tá? Menos meio, exponencial desse negócio aqui, mais a f de t, passando, multiplicando, cancela esse exponencial, vai ficar meio, menos meio, mais essa exponencial vezes uma função de t, tá? O que eu faço aqui? Depois, gente, tá arriscado aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas olha, aqui depois eu fui transformando, tá? A gente pode fazer se vocês quiserem, tá? O que eu faço? Eu só volto a minha mudança de variável. Então, lembrando que x é igual a s, então no lugar do s eu ponho x. E o y no fundo t sobre s. Então, o t que a gente vai obter aqui é x vezes y. Então, a gente fica com x vezes y. E aí, a nossa solução é exatamente essa. Ó, x vezes y mais f de x vezes y exponencial de y sobre 2s com x menor que zero. E aí, o que vocês acharam, pessoal? Você pode repetir a última equação lá? Eu posso, vamos fazer ela aqui. Vamos lá, põe uma Essa lousa. solução de Porque está muito bagunçado, né? Vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl L.
Então, o que eu arrumei aqui? Deixa eu só copiar a equação certinha. Vou colocar aqui no papel para poder lembrar. Que é fácil, só para trazer isso aqui para cá. Olha aqui. A gente aqui, Cássio e Ali, a gente ficou com isso aqui, olha. Para resolver S ao quadrado, tá? V de S mais 1 sobre S, V igual a T quadrado sobre S. Ó, aí eu multiplico pelo fator integrante. Qual que é o fator integrante? É esse aqui, S ao quadrado, exponencial da integral de 1 sobre S ao cubo, ds, tá? Que no fundo vai dar isso aqui, olha, vai dar 1 sobre S ao quadrado vezes a exponencial de menos 1 sobre 2 S ao quadrado. Tá? Se eu multiplicar a equação lá nossa por isso daí, eu vou obter aqui a derivada parcial com relação a S da V da exponencial. Aqui tem que passar dividindo por, peraí. Aqui fica V exponencial de menos T sobre 2S quadrado desse lado. E desse lado aqui fica T quadrado, S ao quadrado, exponencial de menos T 2S ao quadrado, assim, certo? Aí até aqui você tinha acompanhado, né, Cássio? Sim. Eu integro dos dois lados. A hora que eu integrar dos dois lados, eu vou ficar com V igual a exponencial de menos T sobre 2S quadrado, tá? Igual S quadrado igual a integral desse cara aqui. Isso aqui eu já vou colocar direto, tá? Esse daí, a hora que eu integrar isso daí, vai dar. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Exatamente isso, olha. A hora que eu integrar isso, isso aqui vai dar T, certo? T exponencial de menos T sobre 2S ao quadrado. Que o T é constante aqui, né? E aqui o S ao cubo é quase muito parecido com o que é a derivada que a gente tem aqui, tá? A hora que integrar isso vai sobrar isso, mais uma f de t aqui, certo? A hora que eu passo esse cara multiplicando, eu vou ter exatamente isso, ó, v de st igual a t somente, mais f de t, exponencial. Agora muda o sinal, porque eu passei essa dividindo, né? Então, t sobre 2s ao quadrado. Ok? Conseguiu acompanhar aí, Cássio? Consegui agora. Isso, agora a gente tem que voltar às variáveis. Então, voltar às variáveis vai ser o seguinte. A gente tem que lembrar quem que é t. T é igual a x vezes y. E s igual a x. Tá? E aí, então, olha. O que que vai ter ali? A minha u xy
ela no lugar do t é x vezes y, mais f de x vezes y. E nota que isso aqui vai ser o quê? Olha, eu posso escrever t sobre 2s ao quadrado da seguinte forma. Isso aqui pode ser escrito assim, ó. Meio ou t sobre 2 vezes 1 sobre s ao quadrado. A gente sabe que o s é x. Então, fica 2x quadrado. Certo? E o t é x vezes y. X vezes y. Então, isso aqui fica y sobre 2x. Certinho? Então, aqui fica exponencial de y sobre 2x. Exatamente como a gente chegou aqui, queria chegar aqui. Para x menor que zero e f uma função de classe C1. Cássio, certinho? Certinho. Então, deixa eu só assim aqui, deixa eu aproveitar e dar um Ctrl L ali mesmo que já está aparecendo. Olha. Então, olha, exatamente isso que a gente obteve aqui, ó. Essa daqui, tá? Aí tem um outro exemplo, esse daqui eu vou passar via vídeo para vocês, tá? Que esse aqui é o último dessa parte de características. E aí, depois a gente vai ter uma outra parte de características, que essa eu vou passar de forma totalmente assíncrona, porque eu quero já ir para a parte de variáveis separáveis para EDP, usando média de variáveis separáveis, para a gente começar já também a lidar com as séries de Fourier, tá? Pessoal, alguma dúvida? Hoje a aula fluiu bem, foi tranquila, porque deu certo essas questõezinhas aqui, né? Da parte técnica da internet, não deu problema, né? Foi muito legal, tá? Eu queria saber só se vocês têm dúvida, depois eu vou colocar o vídeo aqui, eu parar a gravação.